computer. So we are recording Got It 1. Today is August 24th, and let's get started. Vamos lá, Júlio? Would you have a seat, please? Começamos um assunto muito importante que foi superlatives. Nossa prova já está marcada para o dia 5 de setembro. Ela está amassando o teu pãozinho. Ok, Feelings and Emotions, done. A página 83. Nós vamos começar a partir da página 83. Júlia, sério. Really. Sit there and open your book to page 83. Vou te mostrar. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação da pessoa. Olha quem tá aqui também. O Gustavo nos abandonou. O Gustavo tá só nas competições? Tá tendo jogo? Alguma coisa assim? Que ele falou que ele teria jogos às 3 da tarde e aí algumas aulas ele não ia conseguir ver. Ok. Mas é bom, faz tempo que a gente também não vê, sabe, Júlia? Assim, com constância. Não, terça. Terça não. Ontem não. Tá. De modo bem sucinto. Conhece a palavra sucinta? De modo sucinto? Acho que eu sei. O que significa? Resumida? Exato, de modo resumido, sucinto. Basicamente, a gente tem que esquecer tudo o que nós aprendemos na unidade 7 e, ao mesmo tempo, não pode, porque vai cair na prova, do dia 5 de setembro, né? A unidade 7 vai cair. Mas é que a unidade 8 causa uma certa confusão, porque a gente está lidando agora com algo chamado superlative. Pense no que o super significa. O que super significa? Momento para reflexão, pausa. Okay? Então, não há nada mais significativo do que folhear um oficial, né? An official Guinness Book of Records, e falar de superlative. O que você acha, e inclusive esse é em 3D, depois vocês podem folhear com óculos e vocês vão depois saindo do papel, é muito legal. O que vocês acham que tem, ó, essa aranha, por exemplo? Quer fazer teste? Põe os óculos. Ok? Basta, né? Você tem aracnofobia? Não. Deixa eu mostrar pro pessoal. Meu Deus. Hélio. Try, Hélio. Nossa, parece... Nossa. Parece mesmo relevos. Muito legal, né? It's really cool. Tá. Não sei se todas as edições são em 3D, mas essa daqui em especial, em 2009, é. O que tem aqui, pessoal, nesse livro? E todo ano eles lançam um novo. Esse aqui é um bem antigão, 2009. E vocês viram, né, que tem a presença do Pelúcio. Ele porque eu quero também agradar os dog people. Because I love cats, but I know Ellie likes dogs. So we have a dog here and you have a cat for you. Okay. What we have here? Please explain. O que tem nesses livros aqui? O negócio dos records, ok? São pessoas ou instituições que se inscrevem, pagam uma fortuna para se inscrever. E uma equipe lá de Dublin, porque a família Guinness é uma família... bom, primeiro que eles são os proprietários da fábrica da cerveja Guinness. A fábrica da Guinness foi inaugurada em 1700 e bolinha. Não lembro, mas é o ano de 1700. O prédio da fábrica da Guinness, de 1700, a parte externa, eles ficam sempre restaurando para manter a cara do ano, né, do centenário, do século, né, de 1701 até 1800, mas o lado de dentro é extremamente moderno.
Os irmãos Guinness, que deram origem, né, a essa fábrica, a essa composição de cerveja, eles também eram pessoas muito curiosas, os irmãos Guinness. Eles gostavam de memorizar, por exemplo, você consegue se lembrar, Hélio, quantos metros de altura tem o Burj Khalifa? 821. Olha só, eu sei que era mais de 800. Então, assim, essas informações, esses irmãos gostavam de memorizar qual é a menor cascavel, o maior pássaro do mundo, maior ilha, o pior hurricane. Então, eles ficavam se competindo sobre os mais top de todas as coisas do mundo. É legal, ó. Depois vocês olhem, tá? Dinossauro 3D. Essa aqui é legal. Essa página aqui é legal. Toda página que tem os óculos é porque a página contém alguma coisa em 3D. Então, o superlative, você pega 3 itens ou mais e você tira daquele grupo o que é o mais, por exemplo, o mais caro. The most expensive hotel. The most dangerous animal. The most beautiful island in Hawaii. Hawaii na verdade, é um dos estados dos Estados Unidos, mas é um arquipélago, né? São várias ilhas e uma ilha chamada Maui está pegando fogo. Está sendo destruída. Vocês estão acompanhando isso? O maior desastre de incêndio natural dos Estados Unidos. Há um mistério. Naturalmente acontecem incêndio natural, isso tem, né? Depende da vegetação, isso ocorre. Mas estão dizendo que pode ter sido um ataque de um outro país, sei lá, porque ali é uma base naval do exército americano, então é complicado. É lá que já teve o Pearl Harbor, vocês já acompanharam essa história? Uma bomba explodiu em Pearl Harbor, que foi o que fez os Estados Unidos retaliarem e mandar as bombas para Nagasaki e Hiroshima. O Japão atacou durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque é o ataque de Pearl Harbor. Harbor é um porto de Pearl. Tem até um filme chama Pearl Harbor sobre esse porto. É muito interessante, é muito legal. Então, o Havaí é muito visado para a guerra, que é um arquipélago de ilhas no meio do Pacífico, né? Muito próximo do Japão, muito próximo da Coreia do Norte. Né? Não é muito longe da Coreia do Norte, não. Então, vamos lá. The most expensive, the most dangerous, the most beautiful. Então, não é more than, mas the most. E depois do expensive, dangerous and beautiful vem aquilo que eu estou dizendo. É sobre o quê? O carro mais caro. The most expensive car. A cobra mais venenosa. The most dangerous. Muito bom. A modelo mais bonita. Model. Então, para adjetivos longos, é the most. Para adjetivos curtos, para variar, não vamos colocar nada antes do adjetivo, é ele que vai mudar. Então, se o adjetivo for, por exemplo, cold, adjetivos curtos não vão ganhar ER. ER era o assunto da unidade 7, é comparativos, isso é superlative. Então, the coldest. The coldest. The coldest continent. Qual é? Which is the coldest continent in the world? Antarctica. Antarctica is the coldest continent in the world. Coldest. Se o adjetivo já terminar em Coloca o S. great. Se o adjetivo terminar em Y, precedido de consoante, Tira o Y, coloca o S. great. E se o adjetivo terminar em CVC, Coloco EST. muito bom. Olha, parece. Essa aula está parecendo que foi toda. Não, é isso, mas no script, sabe? Tipo, vocês tiveram um roteiro, toda roteirizada. The Easy S, que era. Eu queria falar do thin. Lembra do thin? O thin, thinner, que o pessoal aqui fala thinner. Thin é magro ou fino, e thinner, mais magro, mais fino. Thinner é uma substância que a gente compra, um produto que a gente compra
Por exemplo, na Casa Dias, para afinar a tinta que você vai usar na parede, no chão. A tinta fica bem mais fácil de manusear. É magro. Ou fino também, thin line, uma linha fininha, thin line. Yes, Júlio, you are thin. You are thinner. Ai, vamos fazer a comparação dos grilos da sala? Júlio e Gustavo. Who is thinner, Gustavo ou Júlio? Lembra que o Gustavo está aqui para dizer o quanto ele pesa, né? Eu acho que o Gustavo é mais magro. I think Gustavo is thinner. Porque ele é mais baixo também, né? E aí, nós vamos duplicar, certo? A última consoante, e só depois colocar ER, certo? Ok. Não é R, não. Olha, tá vendo? Até a teacher é thinnest. Nossa. Já pensou? Já pensou a gente fazer isso na prova? Não pode. Então, o exercício 4, Júlio, read the instructions, please. Qual é? É o 4 da 83. Nós já fizemos o 1, 2 e o 3. Complete the sentence with The superlative. the superlative form of the Adjectives. Ok, então os adjetivos são dangerous, expensive, happy, heavy, high, hot and wet. Acho que o primeiro que foi usado para o exemplo foi heavy. Blue whales are the heaviest animals on the planet. They can weigh up to 180,000 kilos. Pesado. As baleias azuis são os animais mais pesados do planeta. Elas podem pesar até 180 mil quilos. Muito fácil de carregar, né? Muito fácil. Number 1. Nós estamos falando de residências em Nova York, que elas chegam a custar 100 milhões de dólares. Então, as casas mais caras, como é que vai ficar, Hélio? The most expensive. Pode ler o resto, por favor. The most expensive homes in New York. 100 million dollars. They cost 100. They can cost 100 million dollars. Gente, apartamentos, casas, tudo é muito caro em New York City. Número 2 para o Júlio, o Mount Everest. Gostei da tua pronúncia. Nós temos que falar the e não the. É the highest. Quando o artigo the, o artigo definido the, está antes de uma palavra que começa com vogal, aqui, ó, aqui é o caso. Easy. The easiest. É muito mais fácil falar the easiest do que falar the easiest. The easiest, the thinnest. E aqui é the highest. The highest in the world. E vocês viram isso? Que legal? E os cientistas. E os cientistas acham que o Monte Everest ainda está crescendo. Não acham, não. Certeza. A gente não leu o texto sobre as mudanças do planeta? Aqui fala disso. Naturalmente, as montanhas estão ficando mais altas, né? Por conta da movimentação das placas tectônicas. E também da mudança da temperatura. Mudança da temperatura no mundo, né? Do global warming. E eu não sei pronunciar isso, Hélio, para te ajudar. Porque isso é em indiano, deve ser Montserrat. É um lugar do planeta Terra. E fica na Índia. Que está dizendo que é um lugar. A gente pesquisa depois no amigo do Google. Wet é úmido, molhado. One of the wettest place it was. It has 11,000. Pessoal, só uma parênteses. Os números em inglês, e não é só nos Estados Unidos. Quando eu falo inglês, eu estou falando de todos os países que falam língua inglesa. Os milhares, que a gente fala em milhar, né, na matemática. No português, é separado por pontinho. Você já viu alguém escrever 1000 assim?
Sim, é com pontinho. Pontinho. Se vocês assinarem um cheque, é assim, 1.000, né, reais e vírgula 00. O centavos é separado por vírgula. O milhar é separado por ponto. No inglês é ao contrário. Os milhares são separados por vírgula e centavos por ponto. Só que aqui não é preço. É a quantidade de chuva que cai ali nessa região. Repita comigo. 11,872 millimeters of rain every year. Gente, dá vontade de me mudar para lá, porque eu acho que os milímetros de chuva por ano em Venceslau não deve dar nem para pingar remédio de febre. Eu sempre pingo com os remédios de febre com um pouquinho d'água, né, para ficar menos ruim, né? Vocês já tomaram Magnopirol? Meu, aquilo é o sabor da morte, aquilo ali é horroroso. Minha avó também. Uma vez só. Sabe o que eu vou comprar? Só para vocês experimentarem, mas vocês não vão gostar. Vocês vão. Mas como? Não, é uma coisa que é óleo de fígado de bacalhau. Não, compra. Compra, não. Gente, minha mãe me dava aquilo como vitamina e eu fico assim, não tem como isso ser vitamina. Deve custar, sei lá, uns R$ 8 na farmácia. Mas vem uma garrafona assim, é a coisa pastosa, cai um caldo branco. E é óleo do fígado do bacalhau. Então, você já imagina o que aquilo. Nossa, eu acho que tem que deixar um potinho do lado de vocês para vocês não vomitarem. A 4. Quem que faz agora é o Júlio, né? The Australians are the Happiest. people in whose life is worth her. Olha, e engraçado que hoje eu ia vir com a camiseta da Austrália, mas resolvi fazer uma homenagem à China e uma homenagem ao Leonardo da Vinci. Teacher nada aleatória, né? Sem contar que dentro da minha bolsa tá cheio de utensílio de cozinha, porque a turma das 4 vai aprender um monte de amassador de batata, espátula, cortador de pizza. A minha bolsa tá cheia de... Eu roubei minha cozinha, tá cheia de coisas aleatórias ó, também. Pessoal, o Hélio estava aqui, ele sabe. Existe algum órgão, alguma instituição, alguém que não tem o que fazer e avalia o grau de felicidade de uma nação. E a Austrália não está nos top 3, né? A gente viu lá, né? Os 3 países que ficam se competindo Finlândia, Dinamarca, Islândia, mas os países nórdicos ali, na Noruega. E aqui está dizendo a Austrália. Ó, finalmente um país quente, mas aqui né? Talvez em algum ano eles ganharam, porque they are happy. I know Australians are very happy. Isso meus alunos que vão para lá dizem que esse pessoal sabe viver. Number 5, Hélio. With hundreds of residents in each year, that road in Bolivia is the danger The most. dangerous road. Não sei porque eu acho que, na verdade, a Austrália é muito perigoso. Tem muito animal diferente. Não. Essa é a visão que as pessoas têm no Brasil, também por conta da sucuri, que está lá na Amazônia, ou talvez tenha algumas ali, lá ali no Mato Grosso, como é que chama aquela região alagada, lá o Pantanal. Eu não moro com uma sucuri. Eu nunca vi uma perto da minha casa. Então, assim, nós temos escorpiões, que também não são brincadeira. Isso a gente tem. É que as pessoas não vivem no meio dos outbacks. O outback é a região central, que é enorme da Austrália. O centro da Austrália é um puro deserto, que se chama Outback. Por isso o nome do restaurante. Que o restaurante Outback serve comidas típicas da Austrália. Só que não é uma rede australiana, tá? É uma rede americana. Que um dos fundadores migrou da Austrália para os Estados Unidos e criou esse conceito. E se vocês observarem, eu não sei onde Prudente, eu nunca fui. Mas os que eu já fui, tem a foto daquela pedra, Uluru. Vocês estudaram sobre a Uluru comigo? Aquela pedra vermelha, o Ayers Rock, ou Uluru Rock, que os aborígenes falavam que falam ainda, né? Não pode tocar nela, que não pode tirar um pedaço dela, levar para casa como um souvenir. A Uluru fica no meio daquele parque. A gente estudou no quinto aninho. Uluru Kata Tijuta National Park.
Eu não sei se eu pronunciei certo, porque é uma palavra, todas as palavras aí são palavras aborígenes. Vamos falar sobre essa Death Road da Bolívia? Você sabe onde essa Death Road começa? A Rodovia da Morte, que tem também trilhos e tem um trem que atravessa do Brasil e vai até o Peru, e esse trem chama também Trem da Morte. Nossa. Mas você sabe por quê? Porque tanto o trem quanto as rodovias, essa rodovia, ela começa nas serras mais altas. Talvez no Brasil ela não esteja num ponto muito alto, mas imagina um trem que passa rente a serras e montanhas, assim. Você põe a cabeça para fora da janela do trem, você vê não sei, vales, né? É algo extremamente alto. E dizem que é uma paisagem maravilhosa, é impressionante pegar. Um grande sonho que eu tenho é pegar um passeio, fazer um passeio desse trem da morte. Não precisa ir até o Peru. Você pode pegar ele começa lá do Mato Grosso. O Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul. Você pega ele lá no Mato Grosso, e aí você pode fazer uma parada já no próximo país, que eu acho que é a Bolívia. Aí você consegue fazer uma parada na Bolívia, que é uma questão de menos de 2 horas você já está na Bolívia. Você desce, faz uma comprinha na Bolívia, come uma comida boliviana, aí pega o trem voltando. Aí você pega o outro trem que volta. Dá para fazer isso em 2, 3 dias. Então eu tenho vontade de ir, só para ter essa experiência e dizer que estive na Bolívia, porque eu nunca estive na Bolívia. O Vale da Morte, número 6. Esse Death Valley também apareceu no livro do Quinto Anil. É porque superlatives é um assunto que aparece. Eu já tinha ensinado isso a vocês. Death Valley Isso, ótima pronúncia. Death Valley. in California is the Hottest place. hottest place in the world. Verdade. In Não. Você vai falar o ano quebrando em 2 dezenas. Você tem que dizer 1973. Temperature Reached. Aí Aí aqui tem que falar point. 56.6. 56.7. 6.7 Degrees degrees Celsius. Celsius. Isso, deixa eu colocar aqui para vocês. Pessoal, na hora que eu estava digitando, eu não sabia colocar a bolinha do degrees. Degrees Celsius, é isso aqui, ó. Esse é o símbolo do degrees Celsius. Vocês não têm física ainda, né? Quando vocês tiverem física, vocês vão estudar. Vocês vão estudar a temperatura. O estudo de temperatura é um assunto de física. Esse símbolo em português é centígrados, que em inglês é o nome do cara que inventou os centígrados, que o sobrenome dele era Celsius. Ainda estudou Fahrenheit. Então, e o Fahrenheit é o sobrenome do cara que criou já a escala Fahrenheit. Eu acho que é assim, né? Fahrenheit. Eu acho que é. Deixa eu ver, eu acho que tem aquele H depois do F. Quando está gravando, o Google fica mais lento. Aham, certinho. E aí, toda vez que vocês tiverem que fazer a conversão, ó, temperature conversion. Conversão de Celsius to Fahrenheit ou Fahrenheit to Celsius. Por quê? Porque em muitos países que falam a língua inglesa, eles não usam o sistema centígrados, eles usam o sistema Fahrenheit. Vamos lá, hoje está quanto? Verifica pra gente quanto está a temperatura, por favor. How many degrees are we having today? 36, tá. Pode perguntar, Júlio. Ó, 36, não, ele... Isso. Olha só. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos a 36 graus, e é uma temperatura muito comum na Flórida, por exemplo, a Flórida é muito quente quase que o ano inteiro, eles diriam, today is 96.80, 96 degrees. 96 degrees. Eu ia perguntar se o
Celsius Hum. é menos ou mais do Fahrenheit? Não, não sei se você compreende. Essa pergunta não tem como ela nem ser feita, porque não existe mais ou menos, o que existe é uma questão de escala. Por exemplo, é a mesma coisa que centímetros e polegadas. Você sabe que uma polegada é 3 ponto alguma coisa centímetros, entendeu? Aí você tem que criar uma escala. É igual a questão do dinheiro. Um dólar vale tantos reais hoje. E aí, como o câmbio muda às vezes até a cada hora, né? Hoje nem tanto. Do tempo dos anos 80 mudava. Por isso que todo mundo comprava dólar igual louco, porque era a única garantia que a gente tinha, era ficar guardando dólar em casa. Porque a moeda mudava mais do que o ser humano muda de roupa. Sim, eu não falei para vocês quantas moedas nós tivemos nos anos 80? Então as pessoas eles desistiram de ficar guardando dinheiro em moeda brasileira. As pessoas começaram a guardar dólar em casa. Era a coisa mais comum. Todo mundo comprava dólar. E aí você faz conversão. Hoje, por exemplo, aqui, ó, 38, 36 graus, né? Isso equivale a 96 graus Fahrenheit. 96. Hã? 30, tá muito, né? Isso porque inverno. E ainda vai ter ainda a primavera para a gente chegar no verão lá em dezembro. Eu acho que a gente vai chegar a temperaturas de 50 graus em janeiro. Dezembro, janeiro. Eu acho. Mas o bom é que também mais pro final de dezembro começa a vir as chuvas de verão, aí dá uma aliviada. Mas aí vem a dengue, que aí a água começa a ficar parada, né? Alright. Write questions with the superlative form. Eu quero que vocês criem ali, ó, no finish, lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 perguntas que vocês vão fazer no superlative com os adjetivos. Repeat after me, please. Attractive, easy, expensive, friendly, interesting, young. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas pergunta sobre o quê? Sobre o que vocês quiserem. Deixa eu compartilhar aqui, quando eu faço essas pesquisas no Google, quando eu assisto as aulas que eu gravo, tá? Eu assisto. Assisto várias vezes até, para chegar, o que que eu errei, onde eu errei. Esse é um erro que eu geralmente cometo. Eu faço uma pesquisa durante a aula e não compartilho a tela com quem está em casa, quem está assistindo em casa. Ou vai assistir. Então, aqui, ó, isso aqui é um site de conversão de temperatura do Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Podem fazer, vamos lá? Eu quero 6 perguntas. Pode ser, por exemplo, quem é o ator ou atriz, ou modelo, ou cantora mais atrativa, mais atraente. Attractive não é só para beleza física, gente. Attractive pode ser para esporte. Porque attractive é atraente ou atrativo. Tá? Passeios. Easy é fácil. Vamos lá? No caderno. 6 perguntas. E aí eu quero ver se eu consigo responder. Se eu não conseguir, o Google consegue. Já estão prontas, Júlio? Precisa de caderno, né, Júlio? Oh, my goodness. Eu roubei de outro aluno, sim. Para ficar doando. Eu tenho alunos baixa renda. Só por uma pergunta. Só pergunta. Então, sejam curiosos, vamos perguntar as coisas até absurdas, mas que a gente consiga obter a resposta pelo Google. Friendly. Simpático, amigável, amistoso. Dá para falar sobre pessoas, povos. Se vocês usarem a imaginação, vocês não precisam necessariamente ficar só pensando no Guinness Book, do mundo, do mundo. Não. Perguntem, por exemplo, quem é a pessoa mais amigável da tua família, teacher? Ou qual é a matéria mais fácil quando você era aluna? Para mim, na minha opinião, entendeu? Vocês podem fazer perguntas pontuais, para que eu possa também responder.
E se for pergunta só muito genérica, aí eu só vou poder contar com o Google. A teacher já esteve em alguns países, dá para perguntar qual foi o país mais interessante que eu visitei. Quem é a pessoa mais jovem da minha casa? João Pierre. Young. Young é jovem. Pausa para a reflexão das perguntas. O exercício finished. Right question. Para mim. Ok, Hélio, ask your first question, please. What the most important people in your life? Eu acho que se você está falando de pessoa, a gente não pode perguntar what, a gente tem que perguntar who, né? Who is the most attractive person? Who is the most attractive person? Who is the most attractive person? Sabe por que que a gente não pode perguntar people, mas sim person, Hélio? Who is the most attractive person, not people? Porque people é plural. People são pessoas, né? Então, e você perguntou do singular. Então, a pergunta tem que ser: você precisa de uma borracha? Eu tenho. So, então, nessas aulas que são gravadas, eu não sei se a caixinha do chat aparece, mas eu acredito que sim. Quer que eu pego para você? Eu pego. Conseguiu? Tá. Who is the most? Eu não sei onde vou parar. Achei umas coisinhas minhas que caíram ali, depois eu vou. Como que é da sua família? In your family. Attractive person in your family. Olha lá. Who is the most attractive person in your family? Desses filhos. Sabe saber alguma coisa com ele? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque achar pessoas atraentes ou bonitas é uma questão pessoal, né? Attractive é atraente. Para pessoas é atraente, para lugares é atrativo. O que que você tinha pensado? Tem pessoa atrativa, tipo, legal. Não, não. Attractive para pessoa é só beleza física. Talvez pessoa legal, você deveria ter usado então o adjetivo friendly. Who is the friendliest? Friendliest. Então, usa outro adjetivo. Não precisa estar na ordem corretamente assim. Who is the friendliest person in your family? Olha, não sei se friendliest eu tenho como responder. But my dad, meu pai, me recordo que meu pai foi professor do seu pai e eu me lembro da mãe do Teacher Beto, que foi professora do terceiro aninho da sua mãe. Uh, my dad is the friendliest person in my family. Esse my family eu estou considerando bem a família do meu lado. Depois que a gente se casa, a gente passa a ter outras famílias, né? A gente chama de extended family. Eu estou falando da minha nuclear family, não é família de guerra nuclear, mas é a palavra nuclear mesmo. Nuclear family é o núcleo da sua família, é o núcleo familiar, né? Núcleo da sua família. So in my nuclear family, my dad is the friendliest one. Resposta, vou colocar ali, ó. In my nuclear family, my dad is the friendliest one. Ele é, na verdade, ele é o mais engraçado. Ele é simpático também. But eu acho que ele é mais engraçado do que apenas simpático. In my nuclear family, my dad is the friendliest one. É meio complicado conversar com ele. Porque ele fica analisando tudo que você fala da língua portuguesa e já fica assim, aquilo que você disse há 2 minutos atrás tinha que ser outra preposição, a conjugação está errada. Então, repita comigo.
Ele é professor na vida real, não só de mentirinha, não só de brincadeira. Próxima pergunta, Júlio, você que faz. Who is the most youngest person in your family? Ok, agora você fez o exagero do exagero. Você fez um superlativo. Você usou the most e ainda mudou o young. Como é que eu vou traduzir isso? Quem é o jovem, mais jovem, jovem? A pessoa é, de novo, repita. Who is the most youngest Aí, person? parou. Por que que você pôs the most e youngest? Você tem que decidir qual que a gente vai usar. Yeah. Youngest. E tira o most. Apaga o most. Who is the youngest person in your family? Ai, ó, vamos falar é sempre melhor falar da nuclear family. In my nuclear family, my sister Lileia is the youngest person. Lileia is, she's 40. I am 48. Jennifer is 44 and Lileia is 40. So she is the youngest. É uma escadinha de 4 em 4. Meu pai, eu falo pro meu pai e pra minha mãe que eles resolveram ter filho a cada ano bissexto. Tiveram uma filha a cada 4 anos. Ok, next question. The most expensive. What is? Tá faltando is. What is the most expensive? The most expensive object in your house. That's a very good question. Gostei, vou escrever aquela aqui. What is the most expensive object in your house? Essa pergunta é legal, essa pergunta é legal. I have no idea. Maybe Roberto's computer, maybe his laptop. Ele tinha começado um curso de uma faculdade de programação, aí ele investiu pesado em equipamento e depois largou o curso. Típico, ele é típico de quem tem déficit de atenção. Ele comprou um laptop de uns 8 mil reais. I think that's, yes. That is the most expensive object in our house. Não, a TV que a gente tem pode ter sido cara na época, mas ela ainda não é dessas fininhas, é igual a essas aqui. Então, as TVs mais modernas a gente vendeu quando a gente saiu de Caxias, né? We needed money, e também não tinha nem onde colocar, era tanta TV da nossa escola, tinha TV em quase todas as salas de aula, então tinha que vender, né? Botar para frente, mano. We needed money. So I think it's Roberto's computer. It's the most expensive object in our house. Agora é a vez do Júlio, mais uma. What is the school subject? Faltou o adjetivo, que tem que vir antes do school subject. Seu... Seria o easiest, né? Então, põe o easiest onde ele tem que estar, por favor. What is the most easiest? Júlio, você fez a mesma coisa que você fez o young. Não pode. É porque most é para adjetivo longo. Se easy é curto, você dizendo easiest, você já está construindo superlativo, entende? É a mesma coisa que dizer mais maior ou mais menor. Não, porque maior já tem implícita a ideia de superioridade. Se o prédio de Dubai é maior do que o Empire State Building, maior já superou o outro. Então, não pode ser mais maior. Mais melhor. Mais pior. Leia novamente, please, Júlia. What is the Easiest. Subject in your opinion. O que você tinha colocado depois do your?
Não, é que eu apaguei. Mas coloca in your opinion. É legal isso. Fica assim, ó. What is, what is the easiest school subject in your opinion? Eu não vou responder que é em inglês, porque seria algo como chover no molhado, tentar enxugar, enxugar gelo, não faz, tipo, it makes no sense. Fica falando, I teach English, so obviously to me English is the easiest school subject. But apart from English, olha essa expressão que legal. Apart from English, quer dizer, tirando o inglês, apart from English, the easiest school subject is science. Eu gosto de ciências. I think it's science. Science is the easiest school subject. Como é uma resposta pessoal, você falou in your opinion, né? In my opinion, science is the easiest school subject, or the easiest school subject is science. Essa estrutura, vocês vejam que é uma estrutura que dá para inverter. Eu começo pela a matéria e digo é a mais fácil. Science is the easiest subject. Ou the easiest subject is science. As duas frases são perfeitas, corretas. Why? Eu acho que ciência é mais fácil, na minha opinião, porque ciência me atrai. Então, a gente aprende sobre coisas curiosas da vida, dos animais, da natureza. E é muito legal de conhecer, né? É um conhecimento que faz a gente transcender, sair daquela mesmice, né? Tem gente que acha que história, por exemplo, é assim. Já tem outras pessoas que falam, ah, a história me dá sono. Sim. Ah, eu gosto de história também. History is cool. Eu gosto de saber coisas históricas. Sim. Mas eu gosto mais de matemática. You like math? Okay, great. Very good. Página 107, everyone. Page 107. Ok. Nós vamos fazer tanto o 7A quanto o 8A, tá? 7A, 8A, 7B, 8B. Toda a página será feita agora. Vamos tentar? Será que dá tempo? Vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. Break the code and write the geography words. Vocês vão descobrir que palavras são aquelas quebrando o código. Ah, já até sei. Three.
Ela viu para você? Country and eight. Pessoal, se a gente conseguir pelo menos fazer só até o 7A por causa do tempo, eu já fico bem feliz. Vocês terminaram a 7A? Tá. A 7A ficou assim. Number one, volcano. Thank you. Number two, ocean. Number three, a pronúncia desert. Desert. Four, continent. Five, lake. Six, mountain. Seven, country. Eight, river. Tá, então a gente continua os puzzles na próxima aula. Eu queria propor lição de casa, mas eu acho que eu tô criando muita expectativa, né? Alright. Bye bye, guys. Tô dando tchau aqui para final da gravação.